autor de vários livros, entre eles uma obra sobre a Lei da Improbidade Administrativa, que é uma das mais consultadas obras por advogados e gestores públicos sobre esse tema. A gente bate um papo sobre isso agora no Rede Verdade, está no ar. Boa tarde, minha Paraíba. Quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade. Muito abraço para você que acompanha aí, fica ligado na programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje a gente conversa com o juiz de direito, ele que é titular da 6ª Vara da Fazenda Pública, é juiz convocado, está atuando lá no Tribunal de Justiça, doutor Aloísio Bezerra, que está conosco aqui, é autor de vários livros e está na 4ª edição já do livro sobre a Lei de Improbidade Administrativa, que mexe aí naturalmente com todos os gestores públicos. É uma obra que está na 4ª edição no seu lançamento e é consultada por advogados, juristas e gestores públicos. Vamos conversar sobre esse tema, doutor Aloísio. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a quem nos ouve. Ao empresário João Gregório, nosso amigo. Dizer da nossa alegria estar aqui com você. Bom demais. Doutor Luiz, para a gente entender, naturalmente eu quero ir para alguns temas específicos dentro desse assunto, mas para quem está em casa nos acompanhando, dizendo, mas o que é improbidade administrativa, que lei é essa? No geral, antes da gente mergulhar aí nas suas obras. A improbidade administrativa são os atos de desonestidade, de má gestão que vem a ser cometida pelos gestores públicos, pelos agentes públicos, aqueles que têm a incumbência de administrar a administração pública. Esses atos de desonestidade, eles precisam ser configurados com a conduta dolosa, né? Aquela intenção de realmente causar dano ao erário, tirar vantagens pessoais e desviar a finalidade da coisa pública, que é para atender o interesse coletivo e não a interesses privados. Tá. Bom, a partir daí, você já tinha lançado o livro antes da reforma da Lei de Improbidade, mais recente agora. O que é que o seu livro traz aí, essa que está na 4ª edição, de novidade em relação a esse tema? A Lei de Improbidade foi editada no governo de Fernando Collor, em 92. E agora foi editada uma nova lei que traz impacto muito forte na sua aplicação. É uma nova lei, é uma nova realidade. E essa lei nova, ela traz como novidade a questão de transformar a improbidade administrativa em direito sancionador, direito punitivo, direito que põe castigo às pessoas. Então, isso aí dá uma conotação diferente, porque transmuda para o direito penal. E levando para o lado do direito penal, sanção e pena são coisas assemelhadas, o que vai ocorrer? A retroatividade dessa lei em relação a fatos que já aconteceram, inclusive com trânsito em julgado. Isso vai ter um alcance muito grande com relação, por exemplo, à questão da prescrição intercorrente, que é uma novidade da lei, né? Antes não tinha. E a nova lei traz a prescrição intercorrente e fixa um prazo de 4 anos entre o ajuizamento da ação até a sentença. Quem não for julgado nesse período de 4 anos, vai incorrer a prescrição intercorrente, né? E isso você trazendo para o direito penal vai retroagir e vai beneficiar aqueles que estão com processo em curso ou que foram condenados com um prazo superior a 4 anos. É o que está escrito. O ex-gestor pode recorrer à lei nova para poder... Exatamente. E aí ele tem 2 alternativas, né? Uma ação rescisória ou uma ação de nulidade, né? Uma querela nulitatis, que chamam, para tentar ver essa situação. Há um outro aspecto também que tem efeito retroativo. O inciso 1 e 2 do artigo 11, desvio de finalidade e prevaricação administrativa, foram revogados. Então, quem foi condenado nesses dispositivos, mesmo que tenha transitado julgado, deixar de existir, foi revogado. É abolitium criminis ou ilícitos. Mas pode usar esse instrumento para poder resolver para trás também? Exatamente. Porque a Constituição garante o seguinte, que a lei benéfica, ela não pode retroagir para prejudicar, mas pode para beneficiar. Então, está na Constituição, há decisões do Supremo
O STJ também já tem uma súmula que diz o seguinte, que cabe ao juiz de execução, e quando vai para a execução é porque já transitou julgado, aplicar a lei mais benéfica. Né? Então, se aplicar a lei mais benéfica, mesmo com trânsito julgado, é matéria sumulada pelo STJ. Doutor Aloysio, agora eu entendo por que o seu livro é tão consultado, tanto por advogados como por julgadores também, porque o senhor está trazendo aí a clareza de alguns caminhos jurídicos e legais que podem ser debatidos nesse tema. E isso vai ser debate e questionamentos, evidentemente, o Ministério Público vai alegar alguma inconstitucionalidade, mas, por outro lado, eu digo o seguinte, com relação à prescrição intercorrente, nós temos um dispositivo na Constituição, que é o princípio da duração razoável do processo. Você não pode ter um processo eternizado. Então, quando a lei estabelece um prazo para terminar, cabe ao judiciário, pela sua eficiência, pelas suas novas tecnologias, julgar aquelas pessoas, aqueles agentes, dentro daquele prazo. E não se eternizar como vinha sendo até agora. Tá. Bom, deixa eu falar do geral aqui para um guarda-chuva maior. Quando essa lei estava sendo debatida, essa reforma estava sendo debatida, muita gente lá dentro do Congresso também discutiu que ela era uma, chamava inclusive da lei da impunidade, ela favoreceria a questão da impunidade. E, por outro lado, muitos que defendiam essa reforma diziam o seguinte, olha, tem muito gestor ou ex-gestor que acaba sendo responsabilizado como improbidade por um erro. Às vezes um erro formal, às vezes um erro ali que não necessariamente tinha intenção ali do dano ao erário. Qual é a sua visão, doutor Aloysio, em relação a isso? Primeiro, de que a reforma garantiu impunidade. E a segunda, vamos falar sobre a questão de erro e dolo, né? Não, a lei anterior era aberta, era um cheque em branco para o julgador, né? De forma que tudo você podia dar uma interpretação no sentido de enquadrar o agente. Era injusto? É injusto. E é muito, eu digo sempre, julgar não é um ato de vontade, você tem que ser um ato vinculado. E a gente via muitas decisões extravagantes, vamos dizer assim. A nova lei trouxe os parâmetros, né? Trouxe limites, critérios. Tem que haver dolo, intenção de cometer aquele delito, né? Há uma vontade de cometer o ilícito, conscientemente, evidentemente, para que se caracterize improbidade. E foi retirada a parte de culpa. Ora, eu tenho aí 20 anos em fazenda pública. Nunca condenei ninguém por culpa, por improbidade. Sempre foi por dolo. Então, não houve esse prejuízo que se alardeou aí. E tem os parâmetros que foram fixados, que eu acho fundamental. Nós estamos num Estado democrático de direito e é preciso segurança jurídica. Né? Qualquer ato, a gente estava verificando aí, era caso de improbidade. Agora não, ficou mais criterioso o enquadramento desse tipo. Eu não vejo como impunidade. Esse estabelecimento da prescrição e de retroação é porque se aplica ao direito penal. Você quer pena maior do que suspensão dos direitos políticos? Perda da função pública? Multa, que tanto faz penal como no cível, é uma punição e é individual, não pode transmitir para terceiro. Né? Então, eu acho que... Sem contar do dano da imagem. Da imagem, né? Eu acho que foram estabelecidas regras. Agora, essa lei, para ser bem sucedida, tem que ter a eficiência do Ministério Público, que só pode agora ser autor o Ministério Público. Antes o órgão público podia, agora foi restrito ao Ministério Público. E ao Judiciário, criação de varas especializadas, né, pessoal qualificado, para que os processos ganhem celeridade. Eu tenho um processo aí na Vara da Fazenda que vem com 10 anos de tramitação. Né? E é o que é? Uma das partes, diligências que se eternizam. Essa nova lei trouxe um ato de justiça. Dá um exemplo. O cidadão, um agente, era condenado por licitação indevida, no valor de 1 milhão. Ele era condenado, havia uma presunção de que havia um prejuízo de 1 milhão, mesmo o serviço sendo prestado. Então, era condenado em 1 milhão. Então, era presunção de lesividade. Agora, não. Tem que ser o dano efetivo. E o efetivo, tem que ser subtraído o que foi realizado. Entendeu? Ficou uma coisa mais justa, uma situação mais pontual, né? Mais realista. Nós temos aí várias decisões
o gestor sendo condenado por o valor integral do contrato, quando a obra foi realizada. Quando o serviço foi prestado. Mesmo que não tenha sido totalmente, mas foi... E a devolução desse recurso seria até um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Exatamente. E você alcançou bem, você da área jurídica, você alcançou exatamente esse aspecto. Agora, doutor Luiz, a gente também acompanha alguns casos de gestores que, até bem intencionados, eles ali têm ali alguns problemas de caráter formal, de natureza formal, do uso do recurso público. Por exemplo, eu já vi um caso de um prefeito que tem recebido um recurso específico para fazer uma quantidade específica de casas com determinadas especificidades, mas ele conseguiu garantir, dentro do próprio contrato, fazer até um número maior, né, até um número maior com aquele mesmo valor. Ele garantiu mais casas para as pessoas, só que ali ele teve que, naturalmente, havia ali uma alteração. Ou seja, ele queria, bem intencionado, conseguir mais casas para as pessoas, otimizar aquele uso, mas foi condenado de improbidade por causa desse uso. Isso está sendo visto ou não? Está claro, pela nova lei vai ser pelo seguinte: qual é o princípio da improbidade? É desonestidade, lesão ao erário. Nesse caso, não houve desonestidade, nem houve prejuízo para o erário. Mas ele foi acusado de não cumprir o contrato. Aí, pela nova lei, não tem como enquadrá-lo. Não teria como enquadrá-lo. Essa que o senhor acha que é um avanço? Exatamente. Outro ato administrativo, naturalmente, outros atos administrativos dizem respeito à questão de nomeação da folha de pessoal. E aí entra para os gestores públicos aquele grande terror da história do nepotismo. Essa lei mexe nisso, muda alguma coisa nisso, doutor Luiz? O nepotismo estava sendo aplicado por uma construção jurisprudencial. Começou com o CNJ e os tribunais adotaram. Agora, a lei estabelece como improbidade o ato de nepotismo, contratar o cônjuge e parentes até de terceiro grau diretamente para o gestor ou para quem ele for prestar serviço. Esse é um ponto importante que você tocou. Está no artigo 11, não sei exatamente o inciso. Só que lá embaixo, está claro, nepotismo é improbidade. Só que tem um dispositivo lá embaixo que diz o seguinte: não se aplica o inciso tal aos detentores de mandato eletivo. Então aí, qual é a leitura que você faz? Mandatos eletivos. Ou seja, governador, presidente da República, prefeito, deputados, senadores... Vem de mandatos eletivos. Vem de mandatos eletivos. Então, aí é uma contradição da lei, é uma situação que eu até no livro defendo a sua inconstitucionalidade, porque está tratamento de forma diferenciada as pessoas que devem ser iguais, né? A questão da isonomia, e criando uma discriminação. E nesse caso, liberando a nomeação por parte do prefeito, se ele quiser botar 10 pessoas da família nas secretarias, vai colocar, porque está lá, eu posso lhe dar o número do dispositivo, que exclui, né? Não se aplica o nepotismo quando for detentor de mandato eletivo. Então, aí foi uma coisa estranha, absurda, né? Que não podia constar nessa lei. Aí realmente é um ponto que merece ser rebatido e questionado. Doutor Luiz, eu quero mergulhar um pouco mais, até de forma até mais clara para quem está nos acompanhando, nessa história da prescrição e naturalmente do fato de retroagir, né, do gestor ou do ex-gestor condenado, já sentenciado, tudo, poder utilizar essa nova lei para retroagir e naturalmente encontrar ali uma decisão mais favorável do seu caso, que isso aí deve chamar muita atenção. Mas antes de lhe convidar aqui para acompanhar junto comigo, para a gente ir para Brasília, na capital federal, Napoleão de Castro, traz aí as novidades lá de Brasília, do Congresso Nacional. Ele tem uma entrevista aí com o senador Renan Calheiros. Napoleão, querido, muito boa tarde. Alô, Luiz, meu abraço, muito boa tarde à nossa equipe e ao nosso telespectador. A equipe do Rede Verdade, nesta quarta-feira de notícias, voltando aqui, Salão Verde da Câmara Federal, para a gente levar os bastidores e os temas mais importantes de hoje. Na quarta-feira de notícias, no Congresso Nacional, o acompanhamento em cima das votações, sessões na Câmara e Senado. Câmara com um tema importante que envolve o transporte público nas capitais de todo o Brasil. Há neste momento, inclusive, uma mobilização de prefeitos das capitais brasileiras aqui no Congresso Nacional. E no final da tarde de ontem foi inaugurado o Memorial das Vítimas da Covid-19 no país. O memorial
localizado na parte superior do auditório Petrônio Portela, no Senado da República, reúne 27 prismas de mármore, representando cada unidade da Federação Brasileira. Os prismas são iluminados internamente e simbolizam uma vela em honra à memória das mais de 630 mil vítimas até hoje da Covid-19 no país. Idealizador do projeto, o senador Renan Calheiros falou com a nossa reportagem, primeiro sobre o memorial e depois sobre os resultados da CPI da pandemia. Sem dúvida nenhuma, é uma homenagem singela, mas uma homenagem às vítimas da Covid-19, que foi um flagelo que atingiu a humanidade, mas aqui no Brasil teve um agravante, né? Porque contou com um negacionista à frente da presidência da República. Isso causou dissabores e acabou implicando na criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito, um relatório que o senhor muito bem pôde produzir junto com seus pares. Que resultados práticos pode advir? Porque às vezes a sociedade fica descrente e acha que não dá em nada, mas vocês encaminharam para vários setores do Ministério Sem dúvida. Antes mesmo do encerramento dos nossos trabalhos, órgãos variados já tinham aberto mais de 20 procedimentos. Nós tivemos na semana que passou do Ministério Público Federal do Distrito Federal, que já encaminhou providências. O Ministério Público do Distrito Federal está cuidando dos indiciamentos daquelas pessoas que não têm foro especial. E nós estamos em reuniões permanentes com a Procuradoria-Geral da República, a quem cabe dar continuidade à investigação, que é o que se espera, ou então denunciar, ou então arquivar. O procurador, não se sabe por que, ele entendeu de surpreender um quarto encaminhamento, de mandar uma petição sigilosa para o Supremo Tribunal Federal, que só na semana que passou nós tivemos conhecimento dela. 90% de tudo aquilo que se investigou na Comissão Parlamentar de Inquérito é público. Com relação ao presidente da República, tudo que o relatório estabelece é público e confessado por ele. De modo que nós aguardamos uma providência urgente da Procuradoria em cumprimento do que manda a Constituição Federal. Um balanço de notícias e as informações desta quarta-feira de notícias de Brasília, Napoleão de Castro para o Rede Verdade. Ok, Napoleão, muito obrigado. Olha, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta conversando aqui com o juiz Aloysio Bezerra. Daqui a pouquinho a gente está de volta.